Grande noite para vocês que acompanham mais uma live do Vôlei Mania Suzano. Espero que todos estejam bem. Nesta quarta-feira, 29 de julho, daremos sequência a mais um especial do projeto Vôlei Mania Grandes Temas. E hoje abordando a psicologia no âmbito esportivo. E é em nome da São Miguel Saúde, do Hospital Santa Maria de Suzano, das óticas Óculos Manias, da Getex Brasil e de demais apoiadores que temos o prazer de receber nesta noite Jacob Pinheiro Goldberg, o renomado doutor em psicologia, que também é advogado, escritor e assistente social. Comigo para mais uma live está o idealizador do projeto social Vôlei Mania e técnico do São Miguel Saúde Suzano, João Marcondes. Boa noite, João. Boa noite, doutor Jacob. É um prazer receber o senhor nesta live. É um prazer estar com vocês para discutir e conversar sobre esse tema tão fundamental que é a questão da psicologia no esporte brasileiro. João? É uma satisfação, porque você errou, Marcelo. Além dele ser psicólogo, advogado, palestrante, ele é um grande amigo que conseguiu fazer uma das maiores equipes de voleibol do Brasil, quando estava vivendo a maior crise, 10 jogos consecutivos. Esse homem aí conseguiu mudar a cabeça de todo mundo e nós ressurgimos das cinzas. Seja bem-vindo, meu grande amigo Jacó. Agora você corrigiu a apresentação dele e eu vou corrigir a sua. Eu não sou seu grande amigo, eu sou seu irmão. Muito bem. Obrigado. Muito legal. Pessoal, lembrando que a nossa live também está sendo transmitida pelo Facebook da São Miguel Saúde, onde eu aproveito a oportunidade para deixar um forte abraço para os nossos parceiros Cristiane e Ademar, que nos ajudam a construir uma transmissão de qualidade. Muito obrigado. E eu faço aquele convite de sempre para vocês, fãs de esporte. Compartilhe a nossa live para que a nossa transmissão possa ter um alcance cada vez maior. E eu aproveito a nossa audiência para pedir que sigam o nosso canal no YouTube, que é o Vôlei Mania Suzano. Ajudem o Vôlei Mania a crescer também no YouTube. Contamos com vocês. Bom, o João já deu a deixa. Dr. Jacob, vamos falar primeiramente sobre a sua passagem por Suzano. No final dos anos 90, para quem não sabe, na temporada 98-99 da Superliga Masculina de Vôlei, ficou marcada para o time suzanense, que tinha João Marcondes na comissão técnica, com uma colaboração do senhor, fora das quadras. Eu queria que o senhor contasse como foi a sua contribuição com aquele elenco recheado de estrelas, que tinham nomes como Giba, Maurício, Max, Rodrigão, e como o senhor aplicou a psicologia da imagem e quais foram os resultados do trabalho, doutor? Em primeiro lugar, eu acho que sim, é importante dizer o seguinte: naqueles anos, naquele período histórico, eu tinha praticamente começado a introduzir a questão da imagética, da imagem dentro da psicologia no esporte brasileiro. Nós fomos pioneiros nesse trabalho, junto com a jornalista Cecília Yoshizawa. A Cecília tinha trabalhado com a Ayrton Senna e nós organizamos, inclusive,
através daquele projeto Seninha, esse trabalho de imagem, com o esportista que, de certa maneira, encarnou um espírito de força, vitalidade, entusiasmo, elan na brasilidade, que foi Ayrton Senna. Ou seja, um trabalho que começa com um atleta brasileiro e que acabou tendo repercussão mundial, uma repercussão em quase todos os países do mundo. Logo em seguida, quando começamos o trabalho com o grupo do João, com vocês, introduzido também, apresentado pela Cecília Yoshizawa, eu me lembro que uma das primeiras repercussões, inclusive, não sei se o João se lembra disso, foi num jornal da Itália, que comentou o trabalho que a gente estava fazendo. Então, pelo menos, sem dúvida nenhuma, no vôlei, o trabalho com vocês aqui no Brasil era inédito, foi o primeiro. E era um desafio muito grande, porque era desconhecido. Eu diria para você que até teve um caráter experimental, que até hoje tem ressonância em todos os países. Frequentemente, eu sou chamado e ouvido para discutir questões relacionadas com o desempenho daquele período no grupo de vocês. Nós dividimos o trabalho, como disse muitas vezes o João, em duas formulações. Um trabalho corpo a corpo, com o atleta, com cada atleta. Era um trabalho de reforço da autoestima. Porque o esporte sempre, mas o esporte moderno principalmente, não sei se estão de acordo, ele é também um espetáculo. Então, o atleta tem que ser também um artista. É a minha posição e é a minha ideia. Ele apresenta também um show. Esse entretenimento de alegria, de euforia, ele faz parte do espírito do esporte. Eu posso contar, se vocês quiserem, um episódio que acabou se transformando num episódio histórico. Eu fui convidado para acompanhar a Copa de Futebol em Paris. E eu fiz a viagem no último voo do Concorde, Rio de Janeiro, Paris. Foi o último voo. Então, nós saímos do Rio de Janeiro, em 2 horas nós estávamos no Senegal e em 2 horas em Paris. Bom, assisti o jogo, todos os brasileiros assistiram o desastre que foi o nosso desempenho, a frustração. Quando eu voltei, o Boris Casoy me convidou para dar uma entrevista na TV Bandeirantes, para perguntar como é que eu explicava a nossa derrota. Eu disse que tinha vários fatores. Aliás, o ministro José Gregory estava sentado ali do meu lado no dia da entrevista. E o Boris disse: mas, doutor Jacó, o que a gente podia ter feito? Aí eu comentei com ele que quando eu entrei no estádio e o presidente da França entrou, se levantou, e quando começaram a tocar a Marselhesa, o presidente da França colocou a mão no peito e a torcida começou a cantar a Marselhesa, eu disse para as pessoas que estavam comigo: eu estou indo embora. O pessoal disse: mas como assim? Você saiu de São Paulo para assistir o jogo e não vai assistir? Eu falei: eu não gosto de assistir derrota. O pessoal ficou furioso comigo. Um amigo meu me chamou de lado e disse: mas como é que você tem coragem de dizer isso?
eu falei, depois da Marselhesa, com aquele ritmo de entusiasmo, nós vamos cantar o nosso hino nacional, que é mais melancólico. Ouvir do Ipiranga as margens cidade. Bom, do outro lado, dezenas de milhares de pessoas cantando a Marselhesa. E aí eu lembrei, uma vez Napoleão disse, me dá 5.000 homens e a Marselhesa e eu ganho a guerra contra 50.000 homens. Aí o Boris Casoy virou para mim e falou, mas é o nosso hino nacional. Você queria que cantasse o quê? Eu virei e disse, o hino da independência. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. É assim que eu entendo psicologia de esporte. Psicologia de esporte é sangue na veia. Muito bem, João? Eu diria, né, que hoje eu prefiro me calar mais para todo mundo aproveitar, porque eu creio que um ano ouvindo ele vai ser muito pouco. Então eu prefiro me calar. Eu só concordo que realmente a força interior, né, Jacó, vale Exatamente. 10 pessoas exteriores. Isso sem dúvida. Muito bem. E, doutor, o senhor, voltando a Suzano ainda, o senhor frequentava muitos jogos aqui em Suzano, no ginásio Portelão, e sentia de perto aquela torcida, a atmosfera daquela torcida. Eu queria saber o quão determinante foi a sua atuação com os jogadores, com a comissão técnica, com os dirigentes, e como eles receberam o seu trabalho, principalmente aquelas estrelas que tinham, de repente, um ego inflamado por conta dos altos salários. Como que era essa questão? Bom, eu vou dizer alguma coisa. Faz alguns anos que eu não tenho contato com o João. Aliás, já convidei o João para vir tomar um café, extensivo convite para você, comer um pão Obrigado. de queijo mineiro, eu sou lá de Juiz de Fora, eu prometo um pão de queijo da minha terra para vocês. Mas eu preciso dizer aqui algo que é difícil dizer na presença do sujeito. Mas eu acho que grande parte do sucesso do trabalho que nós tivemos, e é claro que o sucesso maior, evidentemente, é do jogador, é sempre do jogador, mas grande parte do êxito se deve ao carisma do João. O Flávio, saiu do ar. Não, tá ok aqui, doutor. Tudo certo. Estamos ouvindo bem. Continua no ar. Eu não posso te atender agora, eu estou fazendo uma live. Agora o doutor travou. João, o que você pode dizer em relação a isso? Enquanto o doutor volta? Caramba, eu não vou dormir à noite. Saiu do ar um pouco, né? Mas voltou, doutor. Estamos no ar. Alô? Chama o Flávio. João, segue daí enquanto isso? Inclusive, um dos jogadores da época, Marcelo, está assistindo a nossa live, viu? Quem? O Royal, grande Royal. Ele está por aí. E, João, enquanto isso, fala daquela época, doutor, como foi o auxílio dele, o auxílio psicológico dele, como a equipe recebeu esse trabalho? A equipe teve uma aceitação total. Acho que isso que foi uma coisa assim, muito bacana, né? E realmente, acho que esse fator de ativação é um fator que hoje é muito confundido. Eu acho que ele voltou. Doutor, voltou? Voltou. Eu não estou ouvindo vocês. Doutor, tá ouvindo? Espera aí. Nós estamos te ouvindo. Aqui tá tudo ok, doutor. Som, imagem, perfeito. Vocês estão ouvindo? Sim. Pode falar. Eles estão ouvindo. Bom, de qualquer maneira, a exposição que eu fazia é da importância do carisma.
Porque o carisma no esporte, ele tem uma força de atração através do que a gente chama, os norte-americanos chamam de serendipity, que é afinidade. Uma competência de criar um espírito de equipe e um instinto de comando. E o João, sem dúvida nenhuma, eu trabalhei já com todos, praticamente Corinthians, Palmeiras, São Paulo, no tênis, enfim, praticamente Vitor Belfort, com todos os campeões de quase todos os esportes. Além, vocês sabem, de artistas, celebridades, pessoal da política e assim por diante. Mas poucas vezes você observa aquele indivíduo que se singulariza através do carisma. Isso é espontâneo, é natural. E o João tem isso. Então, se você me perguntar, uma das grandes marcas e recordações, é claro que vários dos jogadores deixaram seus registros naquela... Foi uma jornada epopeica. Você precisa, você que tem esse programa da Vôlei Mania, vocês têm que ter um compromisso com a história do esporte brasileiro. Isso aí merece ser publicado em forma de livro, transformado talvez em filme. Inclusive, eu tenho um filme que o Suzano me mandou, chamado Psicologia da Vitória. Não sei se você conhece, se você não tem, eu mando para você. Por favor. E é um filme muito bonito. Então, eu acredito que a comunidade toda, ela ficava em torno daquele processo, sabe? E o esporte no Brasil, ele tem uma importância para a comunidade, que é uma importância, que eu diria, de integração. Eu tenho conversado frequentemente, inclusive com alguns presidentes da República, sobre a necessidade de incorporar o esporte a uma estratégia de desenvolvimento nacional. E nesse aspecto, inclusive, eu quero chamar a atenção para a importância da integração das Forças Armadas e, inclusive, do Exército, junto com a sociedade civil, para o desenvolvimento do esporte, como se faz em quase todos os países, nos Estados Unidos, na Europa. Durante muitos anos, eu fiz o meu trabalho no projeto de serviço social no Exército Brasileiro. Na época, aqui no 4º Regimento de Infantaria, em Quitaúna. E vocês sabem que o Exército procura preparar o soldado, o sargento, o oficial, também em termos de atletismo. Sim. É aquela ideia de corpo são e mente sadia. Tudo isso a gente assistiu nessa saga, nessa jornada, nesse trabalho de entusiasmo. Não sei se o João lembra, quando nós fomos para o Rio de Janeiro, João, nós fomos enfrentar, eu não me lembro agora quem é que a gente foi enfrentar no Rio, que o clima era muito de hostilidade, foi difícil, não foi fácil, não. João lembra disso? Era o time da Olímpicos. O som não está muito bom, não. Era a equipe da Olímpicos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, doutor. Tá ok. Ótimo. Então, eu perguntava, João, se você lembra o nome do pessoal que a gente foi enfrentar no Rio de Janeiro? Lembro.
Olímpicos. Olímpicos, doutor? Isso mesmo, exatamente. Ali havia quase um clima de guerra, não é, João? E foi isso. Eu saí escoltado. Agora, como não estou ouvindo muito bem, eu pediria que vocês falassem mais alto e fizessem perguntas que realmente pudessem interessar ao entusiasta do vôlei, porque a torcida do vôlei é uma torcida entusiasta, não é? Vocês colocaram muito bem esse processo, esse projeto de vôlei mania, porque é uma mania mesmo, Exatamente. é um vício, né? Doutor, o senhor me ouve bem? Agora eu ouço. Então, eu gostaria de saber se o senhor acredita que agora o esporte de alto rendimento ele não sobrevive mais sem a psicologia, no sentido dela complementar o trabalho da preparação tática, física e técnica do atleta? O senhor acha que não é possível mais viver sem a psicologia esportiva em qualquer equipe? Infelizmente, o som está muito baixo. Se você puder sintetizar a pergunta, simplificar. A psicologia no esporte de alto rendimento, é possível trabalhar sem? Eu vou tentar melhorar o som aqui. Você pode me ajudar aqui? Vamos tentar trabalhar isso aqui, porque eles me ouvem bem, mas eu não ouço. Tá ok. João, enquanto isso, fala dessa questão do Rio aí, como foi? Pode falar outra vez? Escoltado, conta pra gente aí. Tá ouvindo? João, você tá ouvindo a gente? João? Vamos tentar agora? Tá ouvindo, doutor? Pode repetir a pergunta, por favor? Doutor, a questão do esporte de alto rendimento. Eu gostaria de saber se é possível. Tá dando interferência. Conseguiu ouvir? Mas o que é que você gostaria de saber Se é em relação ao possível, esporte de alto rendimento? se é possível, se é possível ter o esporte de rendimento sem a psicologia. Se é possível, pode repetir a pergunta? Ter o esporte de alto rendimento hoje sem a psicologia esportiva, é possível? O senhor acredita? Não, não acredito. Não acredito. Definitivamente não acredito. Se você imaginar que o esporte é um esforço que incorpora uma boa parte da biografia do sujeito, porque o sujeito, para se dedicar integralmente ao esporte, ou seja, ser um esportista, porque existe uma diferença do sujeito que pratica eventualmente esportes e aquele sujeito que dedica a sua vida ao esporte. Exato. Que é o caso de vocês. Esse indivíduo, ele precisa estar preparado o tempo inteiro para funcionar em alta voltagem. É uma questão de alta voltagem. Eu me lembro, inclusive, que a liderança do João sempre fazia o apelo nesse sentido, do esforço máximo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês, não é da geração de vocês, mas vocês já devem ter assistido aqueles filmes antigos de Hollywood, de guerra, com milhares de soldados e coisa e tal. Uma vez perguntaram para o diretor do cinema, o Cecil B. DeMille, como é que ele fazia. Chegaram para ele e disseram, mas como é que você trabalha com milhares de soldados? Naquela época tinha pouco equipamento cinematográfico. E ele virou e respondeu assim,
é muito simples. Eu começo com o vulcão e vou subindo. Eu começo com o vulcão e vou subindo. Esporte de alto rendimento é isso. Muito Uma bem. vez eu tive um diálogo com a Ayrton Senna, inclusive, eu comentei isso num livro que eu publiquei depois. E eu perguntei para o Ayrton, Ayrton, aquela história sua de você ter dito que viu Deus, é verdade? E o Ayrton disse, a partir de 300 quilômetros por hora, você vê Deus o tempo inteiro. E nós sabemos que nas origens, principalmente na Grécia Antiga, o esporte tinha um caráter de sacralidade, um caráter sagrado mesmo. Era uma questão de dedicação absoluta, de dedicação total. Então, eu acho que o esporte de alto rendimento depende muito dessa questão de decisão, de intenção. E se você observar bem, os países mais desenvolvidos do mundo, eles fazem o impossível para ter uma performance esportiva de alta resolução. Porque isso, além de tudo, tem também um conceito de comunhão. Por exemplo, no vôlei. No vôlei, se você observar bem, existe uma relação sincrônica, interessante, entre uma partida de vôlei e um concerto musical. Naquele instante dramático que o jogador pula com todos os seus músculos, com todo o seu vigor, e às vezes dá um pequeno tapa que vai decidir o jogo. Aquilo dali equivale a um espala de violino na orquestra filarmônica. Se ele errar no tapa, perde o jogo. Se acertar, ganha o jogo. João? Nossa, é tanta Sim. coisa para comentar, mas eu não quero tomar o tempo. Hoje, eu diria para você que só do fato dele ter falado que Suzano deveria escrever um livro, Com certeza. ainda mais ciente que ele já escreveu tantos, né? Tem até o monólogo A2 aí, que tem o Seninha na contracapa, psicologia em curta-metragem, enfim, é melhor eu me calar e vamos escutar. Toca o barco. Muito bem. Doutor, eu queria uma questão... Agora o João está fazendo um jogo que não está certo, porque o João é campeão. Nessa história toda, o João tem muito mais coisa para contar do que eu. Eu só sou um assessor, eu só sou um simples psicólogo colaborando e pensando junto. Mas realmente o campeão é o João, caramba. Quem faz história no vôlei, quem transformou a questão do vôlei no Brasil, eu diria numa questão ideológica, foi o João. É só pegar os jornais da época. Era uma figura carismática, inclusive provocando inveja, provocando confusão, que é característico dos grandes protagonistas, dos grandes astros. O João tem que falar também. Vamos fazer um diálogo aí, João. Conta aí. Conta o momento que você ficou preocupado durante o nosso trabalho ali. Eu diria... Algum momento que você ficou preocupado, que você disse, não, será que o Jacó está certo, não está certo? Quando nós fomos lá para... Como é que era o nome da cidade, Flávio? Porque o Flávio ia comigo, me acompanhava o tempo todo.
Não, no Rio de Janeiro, eu até comentei, acabei de comentar. O Flávio tinha dado uma saída. Não, lá na cidade, não é a cidade da sua mãe, Araraquara? Não foi Araraquara? Foi Araraquara que nós Araraquara somos, João? também. Araraquara Também, você teve. também. Na verdade, É, antes de comentar qualquer coisa, você tem que me prometer aqui ao vivo, tá? Que você, assim que acabar a pandemia, que ninguém mais correr risco nenhum, tá? De você poder estar presente, ao vivo, né? Porque esse negócio online aí, para nós que somos abaixo dos anos 70, né, Jacó? Não falta aquele calor, né? Aquele negócio, né? Ou seja, a tecnologia, né, deixou o mundo pequeno, mas afastou as pessoas. Então, eu ainda sou das antigas. Mas nós temos uma passagem muito legal, sabe, Marcelo? Aí Diz aí. com o Jacó aí, que realmente foi uma dificuldade a ser vencida. Porque lá no Rio de Janeiro se transformou num pé de guerra. E o Jacob chegou na equipe e falou a seguinte frase: de vocês todos que conhecem todos os elementos que vão jogar contra nós, o que vocês diriam que seria o calcanhar de Aquiles? Quem vocês acham que é o mais assim possível de nós desestruturarmos? E houve uma unanimidade em relação a ser o técnico, que nada mais, nada menos do que o nosso amigo Renan, que hoje é o técnico da Seleção Brasileira de Voleibol. E nós fomos para cima do Renan no sentido de algumas frases de efeito que o Jacob pediu para que eu colocasse em faixas. E foi feito isso. Depois, Jacob, eu confesso para você que quando tudo acabou, eu carreguei um fardo de peso, porque eu vi a declaração do Renan de desistir do voleibol por uma época. Tanto que eu liguei para o Renan, hoje eu sou amigo do Renan, mas eu liguei para o Renan para me desculpar. Você acredita nisso? aí, tá vendo? Você vê, essa questão toda de fazer a live sem gravação é uma gelada, é uma gelada. Porque agora o João me deixou aqui numa saia justa, justíssima com o Renan. Porque o João limpou a cara dele, João. Ô, João, você limpa a sua cara, e aí como é que eu fico, rapaz? Agora eu vou ter que ligar para o Renan e dizer, olha, Renan, foi, mas não foi, foi assim, mas não foi, foi, mas a gente... O fato é que na guerra, como na guerra, não é? Esporte não deixa de ser uma sublimação da guerra. Nós sabemos que a própria origem das Olimpíadas teve muito esse papel. Era uma forma de sublimar a hostilidade humana, principalmente a hostilidade masculina. Você põe um grupo de macho em qualquer circunstância, os camaradas querem brigar, querem se devorar, querem se bater, querem se esmurrar. Não dá certo. Não dá certo. Dá briga, velho, dá briga. E esporte é uma forma de sublimar isso. É claro que tem que reinar o certo cavalheirismo. Não pode ser uma selvageria. Mas também não pode ser um jogo de dama de convento de freira, né, João? Ou pode? Você acha que pode? Hoje existe uma coisa, porque educação, Jacob, educação, todos têm que ter representatividade das imagens que nos vestem, que nos pagam, é muito importante.
o combate, transmitir assim os valores do esporte é fundamental, mas existe uma coisa que é uma coisa, como você diz, é uma coisa histórica. Você imagina se na Grécia Antiga, no Coliseu, se o tempo inteiro o imperador começasse a fazer só assim, né? Ia perder a graça os jogos. E hoje em dia, depois que entrou a geração mimimi, tá? Que é gato gago, né? Mimimi. A geração criou o fair play. E, por incrível que pareça, hoje parece que a desculpa de racismo, a desculpa de bullying, se tornou uma coisa mais acentuada. E isso existe, acontece, mas em muitos casos, isso daí é uma grande desculpa para a falta de cobrança dos jogadores, para a falta de garra, para a falta de beijar a camisa, entendeu? Então, muita gente hoje não tem mais representação da camisa, aquele amor à camisa, amor à pátria, né? O coração na mão, o sangue nos olhos. Isso simplesmente foi destituído pelo tal de fair play. Meu inglês é horroroso. Fair play. Isso acabou, na minha opinião, e isso desestimula até quem vai assistir aos jogos. Porque você não pode fazer mais nada. Você tem que entrar mudo e sair calado e cumprimentar até o adversário, dar parabéns quando o adversário está ganhando o jogo, socando você. É assim. Incrível. Eu acho que o João está colocando uma questão aí, que é uma questão muito importante, que é a questão da diferença entre agressividade e perversidade. Eu acho que o verdadeiro esportista, ele nunca é perverso. Ele não quer que o outro perca, ele quer ganhar. Essa diferença é fundamental. Você tem a competência de saber que você quer ganhar porque você é melhor. Isso significa poder ser agressivo, sim. Porque uma hipocrisia muito grande é achar que dá para ter relações humanas despindo toda a agressividade. Se você despir toda a agressividade do ser humano, eu não estaria aqui conversando agora, eu estaria deitado, dormindo aí e tomando um suco de laranja. Eu só estou aqui por causa da agressividade natural do ser humano. Agora, isso é diferente de ser perverso. Perverso é o sujeito que quer ganhar machucando, quebrando, violando as regras. Então, nesse aspecto, eu acho que nós temos que ser autênticos. O sujeito que entra no jogo é para ganhar. O sujeito que diz que é indiferente para ele ganhar ou perder, esse sujeito é hipócrita. E o hipócrita nunca é um esportista elegante. Porque, na minha opinião, o compromisso, como disse o João, que o esportista tem que ter, o jogador tem que ter, primeiro, com ele mesmo. Segundo, com seu time. Terceiro, com a sua cidade. Quarto, com seu país. Quinto, com Deus. Porque o nosso corpo é o vaso sagrado que foi feito à imagem e semelhança do Senhor. E nós temos que usá-lo no sentido produtivo. Esporte, basicamente, lembrando, na antiguidade, era uma maneira de prestar homenagem ao Senhor, a Deus. Se oferecia vitória
na antiguidade, aos deuses. Doutor, o senhor acredita que, de repente, a chave para a vitória de uma equipe, do esporte coletivo ou individual, é o equilíbrio emocional e a capacidade de transformar a pressão em motivação? Sem dúvida nenhuma. O que é basicamente o equilíbrio? Equivale, em termos de saúde, à chamada homeostase, que é a harmonia absoluta entre o que você quer fazer com o seu corpo, o que você pode fazer e o limite daquilo que você não tem condição de fazer. É a diferença entre a impotência, a onipotência e a potência. Muitas vezes eu trabalhei com um jogador, eu me lembro que eu uma vez estava conversando, não sei se vocês conhecem, o João conhece, o José Alves Borges, que agora está treinando numa equipe, ele está treinando... O Flávio teve até com ele lá na Ásia. O Zé Alves Borges está treinando aonde? Ele é técnico em Bangkok. O Zé Alves Borges, ele era do São Paulo Futebol Clube. Uma vez nós estávamos conversando e eu disse para ele, o grande problema do jogador é manter a potência. Ele não pode ficar nem aquém, nem ir além. Se ele ficar onipotente, ele se machuca, ele machuca o adversário e ele compromete o jogo. Se ele ficar aquém, ele não rende, ele não produz. Muito bem. É isso aí. Doutor, antes de abrir aqui para o público participar, tem bastante gente fazendo pergunta para o senhor, para o João. Eu quero que o senhor fale um pouco da sua relação com Ayrton Senna, né? Que o senhor foi o consultor pedagógico do projeto do Seninha. Eu queria que o senhor falasse da criação do Seninha, como o senhor se inspirou para criar a personalidade dos quadrinhos e a turma do Seninha. Como foi essa relação com Ayrton Senna e esse projeto? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que o meu trabalho com Ayrton Senna, meu trabalho de imagem, foi um dos trabalhos mais gratificantes em termos emocionais e em termos técnicos que eu tive na minha vida. Eu tinha com Ayrton Senna uma afinidade eletiva natural. Em primeiro lugar, nós dois tínhamos um defeito. Nós tínhamos um defeito terrível. Um defeito de nascença que fez com que a gente se aproximasse muito. Eu devo confessar para vocês. O nosso defeito era o patriotismo. Porque, infelizmente, no Brasil existe esse déficit emocional, que é o amor à pátria. Aqui, se você cantar o hino nacional, se você puser uma bandeira do Brasil na janela da sua casa, você é considerado um indivíduo ridículo e grotesco. Nos Estados Unidos, quase todas as casas têm bandeira. Na Europa, a mesma coisa. Na Rússia, a mesma coisa. Na China, a mesma coisa. O Ayrton Senna era um patriota. E eu sou um patriota. Então, esse elemento criou uma liga entre nós imediata. Depois, o Ayrton Senna era um sujeito simples, profundamente simples. Eu poucas vezes conheci um herói, porque ele é um herói com H. Ayrton Senna é um herói com H maiúsculo. Ele é um homem que ensinou o brasileiro a gostar do Brasil. Quando ele entrava no veículo dele, era o Brasil que estava correndo. Eu cansei de ver gente chorando, como vi
a multidão chorando no dia do enterro dele. Eu vi pai carregando o filho. Eu fui na viatura com os pilotos da Fórmula 1. E um dos pilotos me perguntou, em alemão, e eu mal conheço o alemão, conheço uma outra palavra. Me perguntou, mas por que esse povo está correndo desse jeito atrás do carro? Porque o povo corria atrás do carro, do féretro, o féretro andando atrás do caixão, e as pessoas carregando os filhos e saindo correndo. Isso é mito. Então, o trabalho de psicologia de imagem do Ayrton Senna, eu tenho certeza que vai ficar para a história da psicologia brasileira. Porque naquela época, e o João sabe disso, eu tive que enfrentar muita crítica, porque existia um preconceito e um tabu de que psicólogo só tinha que ficar dentro do consultório, dentro da academia. E eu defendi a tese que não, que o psicólogo tinha que ir para o rádio, para a televisão, para a rua. A ciência tem que ir para a rua. O João agora mesmo disse algo muito importante sobre a pandemia, sobre essa situação que está criada no mundo inteiro e no Brasil, e que eu acho terrível. Por que é que a psicologia não está sendo usada para enfrentar a Covid-19? Verdade. A única coisa que está sendo feito é criando um clima de medo, de pânico, de terror. Não se cria um clima de esperança, de comunhão. Não se faz a cooptação da sociedade. Tem que cooptar a sociedade. Tem que convencer a sociedade que cada um precisa se cuidar. Mas aí vem um governador e diz, eu não peço para vocês ficarem em casa, eu ordeno vocês ficarem em casa. E ele diz isso contra a ordem jurídica. Ninguém pode dar essa ordem. Ninguém pode aprisionar a população de um país inteiro. Você tem que conquistar a sociedade. Você tem que convencer a sociedade. Isso é democracia. Isso é Estado democrático de direito. Se não se cria, como está sendo criado, claustrofobia, nós estamos comprometendo a saúde mental de uma geração. Vocês que trabalham com organizações de saúde sabem disso. Tem gente correndo para o hospital achando que está contaminado e não está contaminado, só está com pânico e com ansiedade. Então, nós temos que entender que ciência da mente é entusiasmo, aquela ideia que vocês conhecem etimologicamente do vocábulo entusiasmo. Significa Deus está conosco, Deus em nós. A ideia de fé. E não é uma ideia de fé simplista, não, de superstição. É de orgulho de pertencer à condição humana, de transformar o mundo. Aquilo que nós conquistamos com a equipe e com a liderança do João. Pegamos a equipe e resolvemos que ia ser campeã. Uhum. E foi. Muito bom, hein? João? O doutor citou tudo o que eu vejo, e vejo até de pessoas próximas. Inclusive, doutor, nós somos patrocinados, né, não somente por um hospital, como também por um plano de saúde, da São Miguel Saúde. E a preocupação da São Miguel Saúde é também exatamente nisso, na saúde mental de todo o entorno, porque realmente hoje eu tenho casos na família
que estão com um nível de ansiedade elevadíssimo, fazendo com que até pressão arterial chegue a 18/14. E é notório que é um ataque de ansiedade, um ataque de claustrofobia, né, de se sentir enclausurada, né? Então, realmente, eu acho que a psicologia precisaria estar mais eminente, mais, né, realçada nesse momento nas redes sociais. Só que, doutor, muita gente confunde. Qualquer um vira coach. Qualquer um, o coaching é o que vai trabalhar nos dias de hoje. As pessoas confundem um pouco. Doutor, nos ouve? Doutor, nos ouve? Agora sim, agora está ótimo. Você ouviu o que o senhor João falou, doutor? Agora está muito bom. Você ouviu o que o João falou, doutor? Não, só a última frase. Se você puder repetir em cima, resumido. A psicologia está sendo muito deixada de lado. E hoje eu vejo que todo mundo se transforma em coaching e as pessoas acham que o coaching vai resolver através de mensagens positivas. E não é bem assim. Exatamente. Nós temos que compreender que a psicologia trabalha com o inconsciente, ou seja, com aquela instância emocional que nós desconhecemos. Porque conselho, qualquer amigo te dá no bar. Você vai no bar e diz que brigou com a namorada e o seu amigo te dá um conselho. Seja tolerante. Isso não resolve. É preciso conhecer a origem dessa briga. É preciso entender os mecanismos inconscientes que levaram esse casal a esse conflito. E, basicamente, o que é o inconsciente? É o território que nós desconhecemos das raízes da nossa formação, principalmente na infância. E isso é um trabalho científico, é um trabalho complicado. O que leva um sujeito a ser jogador de vôlei e não jogador de futebol ou não bancário? É um acaso? Não, não é um acaso. Se você fizer um estudo, você vai chegar à conclusão que existe uma logística comportamental. Isso não depende de autoajuda. Agora, transformou-se realmente, como o João disse, na moda, principalmente através da televisão. Tem alguns especialistas que são especialistas em generalidade. O sujeito é especialista em tudo. Você pergunta de economia, o sujeito fala de economia, de política, de esporte, de saúde. Eu fico impressionado com isso. Em relação, inclusive, até a questão da medicação. Você ouve em qualquer canal de televisão o sujeito dando conselhos e assim por diante. Quando nós sabemos o tempo que leva para o sujeito se transformar num epidemiologista. É uma vida inteira de esforço, de trabalho. A mesma coisa no esporte. Então, para você transformar um indivíduo deprimido num sujeito equilibrado e do equilibrado transformá-lo num vulcânico de entusiasmo, você precisa entender a biografia dele, a história pessoal dele. Como era o pai dele, como era a mãe dele, como é que foi a infância, as influências que ele sofreu, e como isso tudo reverbera hoje na sua mente e no seu comportamento. Muito bem. Doutor, vou abrir agora para o público participar. Pois é. E o Marcão aqui, o nosso
assistente técnico do João Marcondes, faz a seguinte pergunta. Traçar o perfil de cada atleta pode ajudar em algo dentro de quadra? Eu acho que muito. Eu acho que se você conhece o perfil de cada atleta, você conhece as sutilezas, as nuances, as variáveis positivas e frágeis de cada atleta. Você cria uma espécie de mapeamento. Eu acho fundamental. Muito bem. Doutor, o Guilherme Moraes quer saber se os tempos modernos podem ter mudado a maneira de lidar com o psicológico dos esportistas. Eu acho que a grande mudança que aconteceu na modernidade, a grande mudança que ocorreu foi a questão da imagem e da imagética, foi a questão do espetáculo. Assumir que o jogador, o esportista, é também um ator, que ele também representa um papel. Isso muda tudo, isso muda. Doutor, travou. Bom, João, enquanto o doutor recupera a conexão... Agora voltou, né? Voltou. O senhor dizia? Então, a questão toda fundamental é trabalhar com a imagem do sujeito. Qual é a coreografia do corpo do sujeito? Como é que ele usa o seu corpo? Porque tem o atleta que ele atua por compulsão, ele é um intuitivo. E tem o atleta cerebral. Uma vez eu fiz um trabalho com Sócrates, com jogador de futebol. Grande Sócrates. E foi numa entrevista que nós tivemos com a Xênia Bir, que era na Rádio Globo, nós chegamos a conversar, eu, Sócrates e a Xênia Bir. E naquela ocasião, eu comentei da paradinha, não sei se vocês lembram ou sabem ainda, porque vocês são muito jovens, né? Mas o Sócrates tinha uma famosa paradinha, né? Isso. O jogo podia estar do jeito que fosse, mas num determinado instante ele punha o pé em cima da bola e estamos conversados. E eu associei aquele movimento do Sócrates à condição dele de médico. Porque o médico, antes de fazer uma intervenção, seja um diagnóstico ou uma cirurgia, ele tem que fazer uma pausadinha, que é a mesma pausa do maestro numa grande orquestra. É aquele minuto essencial que vai definir a próxima jogada. Muito bacana. João, algum comentário a acrescentar? Não, eu só diria que o doutor sabe que ele também foi indicado para senador, né? Ele foi indicado para senador e ele estava falando do Sócrates e eu estava lembrando dessa passagem, que o Sócrates foi o que fez uma movimentação, né? Na política do futebol. Na democracia, né? A chamada democracia corintiana, né? Exatamente. Realmente, muitas vezes, na atuação política, eu tive a oportunidade de usar a imagética. Basicamente, o primeiro grande desempenho na imagética que eu tive foi na candidatura do Marechal Lott à presidência da República contra o presidente Jânio Quadros. E o fato é que, no final da campanha, o Jânio acabou se transformando num grande amigo, e na biografia do Gabriel Quack está lá muitas cartas que o Jânio me mandou de admiração. Eu acho que eram dois grandes patriotas disputando a presidência. De lá para cá, praticamente todos os presidentes da República, sempre eu tive a oportunidade de colaborar
como brasileiro, como patriota. E indicação eu tive várias, né? Eu fui pré-candidato pelo PDT, por uma indicação do Leonel Brizola e da doutora Terezinha Zerbini, pelo movimento feminino e pelo movimento negro do PDT, mas eu sempre, João, sempre eu acabo desistindo na convenção. O pessoal indica a candidatura, mas, para ser franco com você, eu não tenho um elemento que é essencial no político. Eu acho que é um defeito meu. Eu diria para você, João, que eu sou um sujeito muito antipático, sabe? Então, eu acho que eu realmente, modéstia à parte, eu acredito que eu tenho uma certa competência, mas eu não sou um sujeito simpaticão, sabe? Eu não sou aquele camarada que as pessoas dizem, o Jacó, eu sou... Ninguém bate na minha barriga, João, ninguém bate na minha barriga. E para o sujeito ser um grande político e ganhar a eleição, tem que ser um sujeito que qualquer um bate na barriga. Na minha, ninguém bate, João. Então, eu faço parte de um outro time, de um outro jogo. Não é o jogo da política, não, sabe? Tá certo. Certo, senhor. O doutor Jacó, para finalizar aqui a nossa live, mais duas questões. A da Maíra Almeida, que é psicóloga também, ela pergunta o quanto as questões pessoais, até a pressão da mídia, pode impactar os atletas negativamente. Eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque, infelizmente, às vezes, a mídia peca pela busca da diferença negativa. E isto impacta muitas vezes de forma depressiva o jogador. Ele se sente humilhado, acuado e vai prejudicar a performance. Muito bem. Agora, a Alice Carneiro quer saber sobre a mente. Ela diz que a mente desempenha um papel importante na vida de qualquer atleta. E quanto, em porcentagem, a concentração é responsável para o sucesso, doutor? Essa questão da concentração é uma questão muito discutível. Eu acho que o João pode dar uma grande contribuição. Eu devo dizer para vocês que no futebol, eu até acompanhei o caso, que talvez um ou outro de vocês tenha acompanhado, o Marcelinho Carioca, era uma questão da concentração, fiz um trabalho com ele que eu acho muito interessante, foi interessante. O Marcelinho Carioca foi crucificado, inclusive pela mídia, e nós fizemos um trabalho de resgate da imagem do Marcelinho Carioca e Corinthians e assim por diante. Eu acho que concentração é muito importante, mas particularmente, eu vou criar uma polêmica, mas a gente pode deixar para discutir isso no próximo programa. Eu acho que sexo é muito importante para o jogador e para o atleta. Então, a ideia de deixar um marmanjo, que é um sujeito que tem uma demanda sexual, erótica, importante, ficar preso, aprisionado, com um bando de macaco 8 dias, sem ter uma companheira, eu não acho bom. João? Eu me recuso a falar. Em termos de concentração, eu diria para... Eu me recuso a falar. Bom, doutor, pessoal, estamos chegando aqui ao final da live. Eu gostaria de agradecer aqui a todos que participaram, que enviaram perguntas. Bom, doutor, pessoal, queria que o doutor desse agora o seu parecer final, suas considerações finais, e desde já agradeço mais uma vez a participação. E muito obrigado por estar com a gente em uma live aqui com o Vôlei Mania Suzano. Desde já agradeço mais uma vez a participação. Muito obrigado por estar com a gente em uma live aqui com o Vôlei Mania Suzano. Eu gostaria de agradecer a São Miguel, ao João, a Vôlei Mania, a você e a todos que nos acompanharam aqui, e dizer que eu estou lá no meu consultório das 8 às 6, à disposição de todos aqueles que quiserem tomar um café e comer um pão de queijo e conversar com esporte, sobre esporte, pelo Brasil. Com certeza, doutor. João, suas considerações?
Eu gostaria abertamente de falar para o doutor que esse pão de queijo está convidado, tá? Que eu vou aceitar o convite e que eu vou te convidar para você vir aqui, tá? Porque realmente a tua presença é assim, é gratificante, não deu para nós falarmos da metade dos assuntos. Com Então certeza. eu te agradeço muito, Jacó. Mas, Jacó, eu não sou um perito. Eu vou colocar facial. uma máscara no rosto e vou para a Suzana. Perfeito. Mas eu diria para você o seguinte: eu não sou um perito facial, mas eu acompanhei muito as matérias e as suas entrevistas sobre diversas coisas. E na minha humilde leitura de linguagem corporal, eu fiz uma avaliação tua. E nesta tua avaliação, como não poderia deixar de ser, as lives do Volimania sempre acabam com alguma música. E esta música eu estou colocando pelo que eu vi numa frase de uma matéria que teu filho falou o seguinte: você é meu melhor amigo. E você respondeu a seguinte frase: Meu melhor amigo. Eu sou mais do que seu melhor amigo. Eu sou seu pai. Então, a música de hoje, DJ, segue alto. DJ, Essa é para você, Jacó. segue alto. Pai, eu não faço questão de ser tudo. Pai, pode ser. Obrigado, Só doutor. não Obrigado, quero e não pessoal. vou ficar mudo. Forte abraço. Um beijo no coração, Jacó. Eu vou ficar Até a próxima. pra você. Valeu, galera. Beijo no coração. Deus. Senta aqui que o jantar tá na mesa. Não vale chorar. Senta aqui que o jantar tá na mesa. Não vale chorar. Já estou chorando. Acho que acabou. Jungle.